Fala pessoal, beleza? Passando aqui para gravar um vídeo de improviso, na verdade, né? Que acabei de assistir o podcast do Monark, né? Que ele participou ontem do podcast BarbaCast, né? Depois dessa última semana, o nome dele ter entrado no hype aí, porque num outro podcast chamado Redcast, o host lá disse que o Monark, ele tinha recebido a notícia que o Monark estava vivendo de mesada do Flow, que ele estava digno de pena, né? Estava viciado em bebida, né? Estava depressivo e que estava correndo um sério risco de cometer churrascamento, né? Porque se falar a palavra certa, o YouTube provavelmente derruba o vídeo. Bom, acontece que o Monark foi lá falar, né, sobre isso, foi esclarecer que na verdade não era nada disso, que na real mesmo o Monark ele tá sem, ele disse, né, palavras dele, que ele tá sem colocar álcool na boca desde dezembro, né? Então ele tá tranquilo. A única coisa que ele continua é com cigarrinho, né, que eu acho que ele deveria parar, mas ele é adulto, ele sabe o que faz. E então, a partir do momento que o Monark ele entra em qualquer podcast, ele participa de qualquer coisa, o assunto que entra em voga é a liberdade de expressão, né? Então, o Monark começa a relembrar daquilo que aconteceu para que ele fosse obrigado, né, a se exilar do país. Ele teve que ir embora do país às pressas, porque provavelmente se ele estivesse aqui ele estaria preso. Então, ele percebendo esse movimento, ele foi embora, né? Então, quando ele começou a falar disso, começaram a chegar mensagens e uma dessas mensagens foi do Marcelo Brigadeiro, né, falando que o Monark cometeu um erro, que ele deveria se arrepender porque agora tudo que ele fez, o que adiantou, que na verdade agora ele está lá calado, o sistema venceu e tal. Então o Monark ficou muito bravo, começou a descabelar o Marcelo Brigadeiro, falando que na verdade ele não achava que o Marcelo Brigadeiro era um FDP, né? Na verdade ele achava que o Marcelo Brigadeiro era burro e que o FDP da história era o Nando Moura, né? Que falava essas coisas e o Marcelo Brigadeiro, por não pensar, ficava repetindo aquilo que o Nando Moura falava, né? Então, a partir dessa discussão, dessa resposta do Monark para uma mensagem do Marcelo Brigadeiro, o Marcelo Brigadeiro entrou na live, então eles começaram a debater, né? Então o Marcelo Brigadeiro começou a falar que na verdade o que o Monark fez foi errado, que ele não deveria ter feito do jeito que ele fez, né? Porque segundo o Marcelo Brigadeiro, o Monark até tinha o direito de lutar pela liberdade de expressão, desde que fosse, né, com jeitinho. O Monark até tinha o direito de lutar contra o sistema, desde que ele falasse as palavras que o sistema quisesse que ele falasse, né? Então o Monark ficou muito bravo. Na verdade, o Monark falou que o Brigadeiro era um ingrato, que o Monark ele foi embora, ele fez o que fez, lutando inclusive pela liberdade do Brigadeiro, pela liberdade da família do Brigadeiro, pela liberdade da família do Nando Moura, mesmo eles, segundo o Monark, sendo uns vendidos para o sistema, né? Porque segundo o Monark, esses caras eles não fazem nada além de iludir as pessoas, né? Eles falam, eles fingem ter uma certa liberdade de expressão, mas só que eles falam só aquele discurso que é permitido pelo sistema, né? E ao mesmo tempo eles ridicularizam o monarca, como se o monarca fosse burro. Na verdade, o monarca foi para lá porque ele é burro e tudo mais. Então o monarca passou o carro no Brigadeiro, né? Na minha opinião, o monarca deu um show de lucidez no Brigadeiro, e o Brigadeiro ficou meio com aquela postura de ético e moral, né, com aquele olhar condescendente, olhando para o monarca como se tivesse com dó, e o monarca lúcido, despejando verdades e mais verdades em cima do Brigadeiro, falando que ele e o Nando Moura se venderam para o sistema e na verdade eles ajudam o escravizador, que segundo o monarca existe um escravizador aqui no Brasil, a continuar mantendo as pessoas escravizadas, porque eles vêm com um discurso que amansa o povo, né? Então se e ele fala que não é nem por nada que a partir do momento que esses caras ficam falando mal do monarca, ficam falando que o monarca agiu errado, que o monarca é louco, que o monarca é drogado, que o monarca não sei o que, na verdade esses caras estão fazendo exatamente o discurso que o sistema quer que faça, né? Porque segundo o monarca, o sistema precisa descredibilizar o monarca para que as pessoas não acreditam, porque segundo o monarca, o sistema tem medo daquilo que ele tem para falar, e se as pessoas começarem a ouvi-lo e começarem a acreditar naquilo que ele fala, as pessoas elas vão entender o que está acontecendo e automaticamente vão se voltar contra o sistema, né? Porque
O sistema, ele manda nas pessoas porque as pessoas não fazem ideia da força que elas têm se elas se unirem, né? Por isso que o sistema precisa manter as pessoas intrigadas, por isso que eles precisam colocar homem contra as mulheres, héteros contra os gays, os brancos contra os negros, os empregados contra os patrões, né? Por quê? Porque eles precisam manter uma cisão na sociedade para que essas pessoas não lutem, por mais que elas acreditem na mesma coisa no final de tudo, elas não lutam por quê? Porque o negro não vai se juntar com o branco. Porque a mulher não vai se juntar com o homem para lutar pela mesma coisa. Porque o patrão não vai se juntar com o empregado para lutar pela mesma coisa porque eles são adversários. Então, segundo o Monark, a técnica, a tática do sistema é essa, é manter as pessoas separadas através de discursos vazios, para que as pessoas não percebam que todas elas estão sendo prejudicadas por uma única narrativa, que se as pessoas se juntassem contra essa narrativa, elas derrubariam o sistema, né? Então, o brigadeiro Monark, depois de passar o carro no brigadeiro, o brigadeiro ficou meio que sem argumento, falou que o Monark cometeu crime. Aí o Monark falou 1000 vezes, um monte de vezes, para o brigadeiro falar qual crime que ele cometeu, aonde que ele cometeu, para citar. Aí o brigadeiro deu volta, não falou exato o crime, falou que se ele falasse, o canal do Barba ia cair, que na verdade o crime que o Monark cometeu foi ele ter reagido ao vídeo do argentino lá, da época do outro pleito eleitoral que tivemos. Então o Monark falou que isso não era crime e tudo mais, e que se na verdade ele tivesse cometido um crime, ele teria sido condenado e ele não foi. Aí, para rebater essa afirmação do Monark, o brigadeiro disse que o Monark não poderia falar isso porque a pessoa só bate o martelo se é criminoso ou não quando o processo é colocado, transitado em julgado, né? Então automaticamente o brigadeiro se auto-refutou, né? Porque ele falou que o Monark cometeu crime e depois ele disse que na verdade as pessoas só são criminosas ou não depois que o processo é julgado. Então ficou meio assim, o Monark deixou no ar, poderia ter usado isso, né, para dar um fecha no brigadeiro, mas a discussão foi bem interessante. E deixa eu ver aqui. Bom, aí depois de muito discutir, o brigadeiro com aquele olhar condescendente, o Monark, né, furioso, desculpa que eu bati aqui, o Monark furioso, o Monark chegou à conclusão que na verdade o brigadeiro realmente não era burro, né? Ele achava que o brigadeiro era burro e que o Nando Moura manipulava ele, mas ele percebeu que na verdade o brigadeiro não era burro, na verdade o brigadeiro era tão FDP quanto o Nando Moura, porque eles mantêm as pessoas anestesiadas para não brigar contra o sistema. Então, quando o brigadeiro falou assim, cara, mas isso aí que você tá fazendo não adianta nada, onde você tá fudido e tal, não sei o que. Aí o Monark falou assim, eu não tô nada, cara, quem tá ferrado são vocês, eu tô aqui nos Estados Unidos. Aí o brigadeiro, né, pra querer lacrar e mostrar que tá bem, ele virou a câmera e mostrou a casa dele, né, a orla da praia, né, querendo falar que ele morava na orla da praia. Aí o Monark falou assim, cara, isso que você tá fazendo é por egoísmo, porque a realidade que você vive é a realidade que não é nem de 1% da população brasileira. Enquanto as pessoas que você engana, que fala que tá tudo bem, que tá tudo certo, elas vivem numa realidade muito pior que a sua, né? Falando que o brigadeiro, ele diz lutar contra o sistema, mas na verdade ele se locupleta de todas as vantagens que o sistema traz, né? Porque ele faz parte da elite, enquanto o povão está sendo calado e está sendo destruído pelo próprio sistema, né? Então, na minha opinião, o Monark deu um show de lucidez. É lógico que o Monark, dá pra ver que psicologicamente ele não tá muito bem, ele tá meio ferido, tá meio magoado, né? Talvez eu acho que ele sinta assim que ele tá sendo prejudicado, né? Por mais que ele acredite naquilo que ele falou, que ele fala, aliás, ele sinta que ele está sendo prejudicado e perseguido, e ele tem esse senso de justiça, então ele se sente mal com isso. Mas referente à ideia geral do debate, o Monark se saiu muito melhor e o brigadeiro ficou com aquela carinha de jornalista da Folha, né? Enquanto o cara metia o pau, atropelava ele ficou com aquela carinha de jornalista da Folha, querendo manter a postura de gente educada e posturada e que com aquele olhar de condescendência, como se ele estivesse acima da carne seca. Bom, essas foram as impressões que eu tive do debate e vamos nos falando aí, qualquer novidade que acontecer, grava outro vídeo. Então ficamos por isso, muito obrigado por tudo e até a próxima. Valeu!